assim, cola só na questão da palavra do slogan LGBTQI+, mas não vê o ser que está por trás ali de desenvolvimento, que tem sonhos, ele tem angústias, ele tem vivências, e às vezes trabalha só aquele caixotinho ali e esquece todo o ser em evidência que está por trás. Ontem eu estava até escutando o professor Enio, mas o professor Giovanetti de falar isso, de perceber que o fluxo do contato é a mesma coisa da gente trabalhar o inconsciente na psicanálise. Então, eu trabalhava através do fluxo do contato e da questão da versão do sentido, né? Da pessoa ver o sentido, porque levou ela a tentar tirar a própria vida. Então, a gente causou até uma polêmica por falar de um tema que era um tabu dentro da universidade. Eu queria te perguntar, assim, como que foi a chegada desse paciente na sua clínica, seu primeiro contato com ele. Tá, então eu vou fazer dois paralelos para vocês entenderem até de quando eu comecei a atender primeiramente e depois hoje, enquanto vou falar assim, já praticamente 8 anos de formada, né? Quase. Em dezembro eu faço 8 anos. Então, assim, o meu primeiro contato que eu tive bem em relação a essa questão de estudar o suicídio e de pensar em relação até fazer psicologia, né, e me levar a fazer um mestrado agora nessa questão de pensar a vida e a morte, Uhum. eu sempre trabalhei, vou falar assim, empresa, né? Então, assim, na época de graduação eu trabalhava em empresa, eu trabalhava na área de segurança do trabalho. Todo mundo achava que eu ia, vou falar assim, para a questão da segurança do trabalho. Então, aparecia muito caso para mim, antes de formar em psicologia e depois durante a graduação, na área de segurança do trabalho, de pessoas que tentavam autoextermínio, principalmente funcionários, às vezes filhos de funcionário, e aí eu não tinha muita bagagem nem teórica para poder atender, eu só escutava e fazia os relatórios e encaminhar para o pessoal do RH. E aí, quando eu tive essa matéria no quinto período, a gente começa a ficar um pouco assustado, porque a gente acredita que é alguma coisa ligado à questão, né, da doença mental. Quando o existencialismo vai fazer uma desconstrução para a gente, que não é ligado somente à questão do DSM, ou uma questão, né, se a gente for pensar social, mas a forma que a pessoa conduz a existência dela. Meu primeiro contato, quando eu fui fazer a primeira triagem no estágio clínico, a gente toma um susto, porque vai falar assim, na teoria é de uma forma. Você está lá dentro da sala, o professor está discutindo, leva texto, a gente vê filme, aí a gente começa a ficar assim, gente, mas será que isso realmente funciona? A hora que você vai fazer o primeiro contato é muito mais delicado. E aí, quando a gente vai ter esses manejos, a gente tem que suspender o DSM, você tem que suspender a teoria, que você leu até então, suspender os filmes, você tem que estar ali presente, principalmente numa escuta atenta, né, de perceber qualquer movimento involuntário ou voluntário, você pode conduzir a algo que a pessoa, né, possa achar que pode ser uma ameaça à existência dela. Então, o primeiro caso que eu atendi, eu estava no nono período, eu tinha mais ou menos 15 dias de estágio, foi meu primeiro caso. A moça chegou lá para mim toda, vou falar assim, pós-acidentada, ela tinha sofrido um acidente. E ela já tinha tentado suicídio 3 vezes. E aí ela tinha, nessa época, passado por uma dificuldade financeira muito esporádica também, e aí que levou alguns gatilhos. Então a gente foi fazendo algumas amarrações até que ela conseguisse ela mesma, e pontuando de algumas formas assim, eu usava muito de metáfora para ela, vou falar assim, entender. E nos primeiros atendimentos eu só escutava. Ela só chorava muito e eu levava para a supervisão e falava assim, Michele, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque vai fechar a clínica e aí a gente tem só uns horários restritos, eu não tenho CRP ainda, eu estou no nono período. Aí a Michele falou assim, deixa o telefone na clínica. E qualquer coisa se acontecer, eu desço para a clínica e fica mais fácil, né, para poder auxiliar. E tem o pessoal também, né, dos professores aí que são responsáveis. E aí essa paciente minha me acompanhou por mais um semestre, que aí assim que a gente voltou para agosto, ela continuou. E depois que eu formei, ela me acompanhou para o consultório. E aí ela ficou mais 2 anos comigo no consultório. Foi minha primeira paciente fixa.
E aí foi uma evolução muito interessante dela, que hoje ela não mora aqui em Divinópolis mais. Ela conseguiu, na época ela tinha um sonho de fazer medicina. Hoje ela, né, tá formando em medicina numa cidade mais para o sul de Minas. Esses dias ela até me mandou mensagem que conseguiu reconstruir a vida dela, mas foi um processo assim, de degrau. E era um negócio assim, sabe, Ana, de pisar em ovos. Aí eu tive que me construir, me reconstruir. Então eu trabalhava através do fluxo do contato e da questão da versão do sentido, né? Da pessoa ver o sentido, porque levou ela a tentar tirar a própria vida. Se foi realmente, vou falar assim, uma questão de um vazio existencial muito grande, ou se foi uma outra questão já de ordem, né, psíquica, que entra a questão do DSM, que a gente não pode descartar, mas a gente tem que ter, né, a questão da visão. Hoje, a Gestalt me ajuda muito a gente perceber qual que é a figura e qual que é o fundo, e eu trabalho muito com a questão de leitura. A gente queria saber assim, tudo tem um motivo, né? A gente aprende que tudo tem, por trás daquilo ali, sempre tem uma história. E Tem. se você encontrou assim com uma dessas pessoas e tinha o fato deles ter esses pensamentos suicidas ou até esses desejos assim, tinha a ver com algo da família, dentro da família. Vai de muitas situações, vai desde a questão familiar, da relação, às vezes, por exemplo, de como que a pessoa se vê no mundo, se percebe no mundo, se for uma família muito tradicional, patriarcal, né? E também tem muita questão religiosa envolvida, tem muita questão, às vezes, social envolvida. E principalmente hoje eu atendo mais a população LGBT. Então, o alto índice de autoextermínio nessa população é muito grande. Nos últimos 2 anos, apareceu 2 casos de autoextermínio para mim dessa população. Então, assim, a sociedade renega, o pessoal no serviço faz chacota, o próprio terapeuta dá cada navaiada, tentando, vou falar assim, entrar naquele padrão heteronormativo, dentro da questão da possibilidade, sendo que, vou falar assim, cola só na questão da palavra do slogan LGBTQI+, mas não vê o ser que está por trás ali de desenvolvimento, que tem sonhos, ele tem angústias, ele tem vivências, e às vezes trabalha só aquele caixotinho ali e esquece todo o ser em evidência que está por trás. Então, assim, tem questão relacionada com a família, sim. Tem família que vai falar assim, é muito difícil. Então, assim, até de perceber que a família mudou. Com o seu primeiro contato, nas suas primeiras sessões, né, com o paciente, o que passou na sua cabeça, assim, não só como psicóloga, mas como ser humano mesmo, que sente, que se encontra com um caso desse? Por ser a primeira vez, eu vou ser muito honesta para vocês, a gente tem que ter muito pé no chão, né? Muito pé no chão e ter muita paciência ali e de saber escutar. Primeira coisa, assim, eu tô te falando enquanto ser humano é escutar. Eu queria saber um pouco das técnicas que você já usou nessa situação. Essa perspectiva, eu fui anotando, a gente tem que anotar? Tem, né? O que realmente precisa ali, fiz. Sabe o que eu fiz na hora? Que tem muita gente que fica igual médico, né? Você senta do lado de cada cadeira e fica só anotando. Eu só anotei o nome dela. Deixei aqui, ó. Peguei assim, tava o papel assim, anotando. Aí coloquei papel de cá e coloquei, igual você colocou. Me fala mais. O que te trouxe aqui na clínica? Né, quem te orientou? Como que você chegou aqui hoje? Gostaria muito de saber um pouco da sua história, né? Como que você está? Como é que você está vivenciando, né, o seu corpo aqui agora? De deixar a pessoa entrar em contato, né? Deixar a pessoa se mostrar como ela é. E a forma que você senta na cadeira também é muito importante. Se você sentar na ponta da cadeira, você está deixando a pessoa ir embora. Se você senta na cadeira e para trás e coloca a mão em cima da perna, deixa aqui disponível na hora que ela tá chorando, e você consegue segurar a mão dela, que na época antes da pandemia, né, com as mãos abertas, assim, como se ela tivesse, né, dentro de um recurso, é importante, né? Obrigada pelo convite, Ana, né? Espero que de alguma forma, né,
a minha atuação profissional possa contribuir, né, para vocês, alunos iniciantes do curso de psicologia da UNE de Bom Despacho.